Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo vamos resolver aqui 3 questõezinhas de regra de 3, beleza? Então, fica aqui até o final desse vídeo, né, para você pegar aqui, todos os episódios para resolver uma questão de regra de 3 composta, regra de 3 simples, beleza? Então, vem comigo, vamos lá. Vou resolver da melhor maneira possível, maneira mais fácil, né, que eu acho de resolver, certo? Uma questão de regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Primeira questãozinha. Diz o seguinte, para se fabricar 20 camisas iguais, são necessários 30 metros de um certo tecido. Quantos metros do mesmo tecido serão necessários para fabricar 50 camisas iguais às citadas? Temos aqui as alternativas. Ora, coleguinha, vamos lá. Primeira coisa, né, que você tem que observar numa questão envolvendo regra de 3 são as grandezas, certo? Aqui, fala em camisa e em metros, beleza? Né, metros aqui, do tecido. Com isso, as grandezas envolvidas nessa questão são camisas e metros. Certo? Então, vamos pegar os dados desta questão. Diz que, inicialmente, fabricando 20 camisas, né, é necessário 30 metros, né, de um certo tecido. Então, coloca aqui, 30 metros. Aí vem a perguntinha. E com quantos metros? Se eu não sei o total de metros, coloco o X. Né? Do mesmo tecido serão necessários para fabricar 50 camisas. Beleza? Bem tranquilo, né? Preenchendo os dados. Com isso, o segundo passo é verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha só. Perceba que quanto mais metros de tecido tivermos, mais camisas serão fabricadas. É ou não é? Então, perceba que as grandezas são diretamente proporcionais. O terceiro passo é montar a proporção. Pega aqui, a colunazinha que está o X, faz a razão, 30 sobre X e iguala a outra coluna, fazendo a razão, 20 sobre 50. Certo? Perceba que eu não mudei nada, certo? Na construção aqui, desta proporção. Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. A coisa mais fácil do mundo é quando as grandezas são diretamente proporcionais. É só montar a proporção aqui, sem mudar nada. Beleza. Montada a proporção, aí é só multiplicar aqui, cruzado. É ou não é? Ficando aqui, 20 vezes x, 20x. Igual a 30 vezes 50. 30 vezes 50. Colocar aqui, Então, x é igual a colocar 30 vezes 50, passo o 20 dividindo. E aqui, já posso simplificar, certo? Cortar esse zero com esse zero. Aqui fica, pegar 30 por 2 dá 15, certo? 2 por 2 dá 1. Ficando aqui, 15 vezes 5. X é igual a quanto? Quanto é 15 vezes 5? Fazer aqui a continha. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Coloco 5 e vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, 15 vezes 5, 75. Então, x é igual a 75.
Isso quer dizer o quê? Que para fabricarmos 50 camisas serão necessários 75 metros desse tecido aqui, ó. Beleza? Vou colocar aqui, ó, 75 metros. Certinho, né? Podemos marcar item D. Viu aí como é fácil? Beleza, vamos à segunda questãozinha. Trazer aqui para baixo, arrastar para baixo. Tranquilo. Segunda questãozinha. Uma fábrica produz peças de automóveis. Um lote de peças é feito em 10 dias com 18 operários que trabalham 8 horas por dia. Se fossem disponibilizados apenas 12 operários com uma carga diária de 6 horas, quantos dias eles levariam para produzir o mesmo lote de peças? Eita, né? Você vê que o texto aqui é bastante extenso, justamente para, né, dificultar. Mas calma, segue os passos, né, que eu te dei, que fica bem tranquilo. Você não vai sentir nem dificuldade em nada. Qual o primeiro passo? Isso, pega, né, as grandezas. Observa aqui quais são as grandezas envolvidas nessa questão. Aqui, ó, primeiro, dias. Coloca aqui, ó, dias. O outro, ó, operários. Qual mais? Tem outra grandeza aqui, ó, não são só duas, são 3. Aqui, ó, horas por dia. Vou colocar aqui, ó, H por D, né? Horas por dia. Beleza? Então, são o quê? 3 grandezas. Isso quer dizer que é uma questão de regra de 3 composta. Certinho? Se numa questão vem envolvendo mais de 2 grandezas, isso quer dizer que é uma questão de regra de 3 composta. Só 2 grandezas, regra de 3 simples. 3 grandezas para lá, regra de 3 composta. Beleza, né? Pegado as grandezas, aí você vai coletar os dados. Vamos lá. O lote de peças é feito em 10 dias. Aí vai já colocando aqui, ó, preenchendo os dados. Ó. 10 dias por 18 operários. O que mais? Que trabalham 8 horas por dia. Então, coloca aqui, ó, 8 horas. Belezinha. E noutra situação, ó, que traz aqui a questão, ó, se fossem disponibilizados apenas 12 operários. Coloco 12 aqui, ó. Com uma carga diária de 6 horas. Quantos dias eles levariam para produzir nesse lote? Então, se eu não sei o número de dias, coloco X. Bem tranquilo, né? Viu aí como é fácil? Certinho. Qual o segundo passo? O segundo passo é ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Ó. De acordo com a colunazinha onde está o X. Certo? Então, vou colocar a setinha para cima e vou analisar dias e operários. Perceba, quanto mais dias, né, tivermos para produzir esse lote, né, de peças, menos funcionários serão necessários. É ou não é? É um lote de peças, tal. Aí perceba que, analisando essas duas grandezas, né, quanto mais dias eu tiver, né, eu vou já estar despreocupado. Quanto mais dias eu tiver, ora, menos operários eu vou precisar para produzir esse lote de peças. Entendeu aí? Então, perceba que as grandezas são inversamente proporcionais. Olha só, agora eu vou pegar dias e horas por dias. Olha só, quanto mais dias eu tiver para produzir esse lote de peças, menos horas serão necessárias também por dia.
né? Então, aqui, ó, setinha para baixo. E as grandezas dias e horas por dia são inversamente proporcionais. Dias e operários são inversamente proporcionais. Entendeu aí? Beleza. Terceiro passo é montar a proporção. Olha só. Vamos lá. Pega a colunazinha que está o x e faz a razão, ó. 10 por x igual. Aí vai analisando cada grandeza agora, ó. Cada coluna. Vamos pegar aqui, ó, a coluna que está os operários. Nessa coluna, perceba que a seta está no sentido contrário à seta dos dias. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, isso quer dizer que eu vou ter que pegar essa coluna aqui, ó, dos operários e inverter. Ficando aqui, ó, 12 por 18. Vezes, multiplica agora, ó. Pega a outra colunazinha, aí você vai analisar. Olha só. A colunazinha dos dias, a colunazinha das horas por dias. As setas estão no sentido contrário? Estão. Se estão, eu pego essa colunazinha e inverto. Ficando aqui, ó, 6 por 8. Tranquilo? Beleza. Montada a proporção, agora é só resolver. Olha só, vamos simplificar. Aqui, o 6 por 6 dá 1. 18 por 6 dá 3. Aqui, ó, por 4. 12 por 4 dá 3. 8 por 4 dá 2. Certinho. Aqui, ó, esse 3 com esse 3, ó, já corta também. Ficando aqui apenas a proporção da seguinte forma. Ficando aqui, ó, 10 por x igual a 1 por 2. Certinho? Vamos lá. Multiplicando aqui cruzado. Esse com esse. Vai ficar x vezes 1, x. 10 vezes 2, 20. Belezinha. Vamos lá. Isso quer dizer o quê? Que nessa situação, com 12 operários trabalhando 6 horas por dia, serão necessários 20 dias. Serão necessários 20 dias. Com isso, podemos marcar aqui, ó, item D. 20 dias. Beleza? Tranquilo? Agora vamos à terceira questãozinha. Terceira e última questão. Terceira questão. Para configurar a rede de uma empresa, 3 técnicos em telecomunicação planejam trabalhar 8 horas por dia, em 5 dias. O dono da empresa solicitou que o serviço fosse realizado em apenas 2 dias. Quantos técnicos mais terão que ser contratados para realizar o serviço a tempo, trabalhando 10 horas por dia? Vamos lá, seguir os passos. O primeiro passo qual é? Isso, pegar as grandezas envolvidas nessa questão. Primeira grandeza aqui, ó, número de técnicos. Número de técnicos. Segunda grandeza é horas por dia. E a terceira grandeza é dias. Vamos aqui coletar os dados, que são, vamos lá, 3 técnicos, preenchendo aqui a tabela. 3 técnicos trabalhando 8 horas por dia em 5 dias. Essa é a primeira situação. A segunda situação é sendo apenas 2 dias. Quantos técnicos? Colocar o X aqui, ó, número de técnicos. Horas por dia, trabalhando 10 horas por dia. Então, aqui fica 10. Belezinha, preenchidos os dados,
vamos ver se, né, as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, que é o segundo passo. Certinho? Vamos lá. Ó. Vou colocar a setinha para cima, aqui ó, na coluna onde está o x, e ver. Número de técnicos e horas por dia, perceba só, quanto maior o número de técnicos tiver nesse serviço, né, menos horas serão necessárias por dia. É ou não é? Então, ó, perceba que as grandezas número de técnicos e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Agora, número de técnicos e dias. Quanto maior o número de técnicos, menos dias serão necessários para realizar esse trabalho. Então, as grandezas aqui, ó, número de técnicos e dias são grandezas inversamente proporcionais. Belezinha. Analisado as grandezas, terceiro passo é montar a proporção. Olha só. Pega aqui ó, a colunazinha onde está o x e faz a razão. 3 sobre x igual. Perceba que nessa coluna a setinha está para baixo. Se está para baixo, né, no sentido contrário da coluna, né, da setinha da coluna que está o x, então eu tenho que inverter. Ficando aqui, ó, 10 por 8. Vezes, aqui, ó, nessa outra colunazinha, a setinha está para baixo. Sentido contrário da setinha onde está o x. Então, vamos inverter, ó. Ficando aqui, ó, 2 sobre 5. Belezinha, montada a proporção, agora é só resolver, né? Vamos lá, vamos simplificar aqui. Aqui, ó, 10 por 5 dá 2, 5 por 5 dá 1. Aqui, ó, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Ficando assim, ó. 3 sobre x igual a 2 sobre 4. Multiplicando aqui, ó, cruzado, vai ficar 2 vezes x igual a 3 vezes 4, 12. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 12 dividido por 2, 6. Belezinha. Então, ó, encontramos aqui nessa situação que, trabalhando 10 horas por dia em apenas 2 dias, serão necessários 6 técnicos. Vou colocar aqui, ó, x igual a 6, né? Mas a pergunta da questão faz o seguinte: quantos técnicos mais terão que ser contratados para realizar o serviço a tempo? Já tínhamos 3 técnicos. Quantos a mais foram contratados, além dos 3 que já tinham nessa primeira situação? De 3 passou para 6. Então, foram necessários contratar mais 3 técnicos. Então, ó, resposta aqui, item E 3. Beleza? Compreendido aí? Tranquilo, né? Então, ó, são necessários, né, 3 técnicos a mais. Beleza. Vou destacar aqui, ó. Belezinha, né? Então, é isso aí, coleguinha. Resolvemos aqui, ó, 3 questõezinhas envolvendo regra de 3 simples, regra de 3 composta, certo? Então, é isso aí. Espero que tenha compreendido. Você que gostou desse vídeo, deixa aí, ó, seu like para ajudar o canal. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Certinho? Então é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.